Você já parou a pensar sobre o que tem em comum entre Hitler e Jesus? Por que os problemas do mundo são causados sempre por liderança e potencialmente todos os problemas do mundo podem ser resolvidos por líderes? Você já pensou nisso? Eu já. Foi isso que me moveu, alguns anos atrás, a mergulhar nesse assunto e eu descobri uma coisa maravilhosa. Eu descobri muito mais do que liderança. Meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD, fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Eu tenho uma carreira longa de mais de 20 anos como executivo, como diretor de empresas, CEO, uma vasta experiência ali naquele núcleo duro das empresas, debruçado em EBITDA, planejamento estratégico, visão de longo prazo, retorno para acionistas e, claro, tudo que isso traz, né, nas atividades de processo, gestão e por aí vai. E eu sempre fui muito inconformado com as soluções que o mercado tinha, né, e o que tem de literatura sobre liderança, muito incompleto, eu acho que tudo muito fragmentado. E um dia eu resolvi me debruçar sobre esse tema para estudar um pouco mais e conseguir oferecer um ponto de vista que demonstrasse de uma forma mais ampla o que é um líder. Foi aí que eu criei uma metodologia chamada liderança evolutiva. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso é só um cartão de visitas, né? Um check-in para poder explicar o contexto todo. Mas o grande ponto é que quando nós refletimos sobre os grandes líderes da humanidade e os impactos que eles podem ter nas vidas das pessoas de forma positiva ou não, tudo isso tem muito a ver, aliás, isso tem totalmente a ver com os valores que esses líderes têm. Os valores são o centro do coração, são a bússola interna que movem as pessoas. E elas também revelam um nível de consciência que as pessoas têm, que os líderes têm. E uma coisa interessante, quando a gente começa a observar as coisas por esse ângulo, a gente vê que tem pessoas com níveis de consciência, com valores mais sofisticados ou mais primitivos. A liderança lá na origem, ela é primitiva, ela é guerreira, ela é competitiva, ela quer procriar, ela é movida por instintos, ela quer perpetuar, ela quer garantir a sobrevivência da espécie. Enquanto as lideranças mais sofisticadas que nós já vimos andar sobre esse planetinha são lideranças que realmente estão preocupadas com os outros. Elas têm propósitos mais evoluídos e têm valores mais sofisticados, que normalmente têm a ver com a integração, com a união, tem uma visão mais universal das coisas. Sob esse ponto de vista, quando a gente considera o que cada liderança faz em cada nível desse, ou como a liderança pode interagir com as pessoas, a gente com certeza, depois de alguma reflexão e avaliar com profundidade, chega à conclusão que as lideranças mais primitivas comandam, dão ordens. Aí elas evoluem, racionalmente adquirem conhecimento e elas passam a controlar as pessoas. Mas isso não é o suficiente. Então, na medida em que os líderes se desenvolvem, eles dão as oportunidades, né, e dão oportunidade para as pessoas se desenvolverem também, começam a empoderar, liberar o potencial das pessoas. Mais do que isso, os líderes continuam se desenvolvendo e um dia dando conta de si mesmos, né, de ter resolvido seus problemas e ter atendido as suas necessidades básicas, então finalmente eles têm tempo para olhar para o outro. E aí eles descobrem valores importantes como empatia, como união, como harmonia, que são valores extremamente relevantes, importantes e elevados. E tem mais do que isso. Chega um momento em que, além de ver os outros e proporcionar algo bom para a comunidade, para as pessoas que estão à nossa volta, a gente quer o melhor para essas pessoas. Então, quando a gente olha os maiores líderes que essa vida já teve, que a humanidade já teve, a gente vê que o propósito maior da liderança não é servir, como muita gente pensa. O líder mais elevado faz o que todos os outros ainda não fizeram. Os mais primitivos comandam, os outros controlam, aí alguns evoluem e começam a empoderar as pessoas. Depois eles socializam, relacionam e se conectam com as pessoas de verdade. E finalmente
Os líderes mais evoluídos são aqueles que libertam as pessoas. Libertam as pessoas dos seus medos, libertam as pessoas das suas crenças limitantes, libertam as pessoas de qualquer tipo de amarra física, mental ou até espiritual para que elas revelem sempre a sua melhor versão. Quando a gente olha líderes como Gandhi, Mandela, Jesus, foi isso que esses caras fizeram. Mandela não libertou o povo negro. Ele libertou o povo negro dos brancos, da opressão dos brancos, e libertou os brancos do próprio ódio. Então, para ele, muito mais do que libertar um povo, era colocar todos os povos em comunhão. Gandhi não só libertou o povo dele dos ingleses, como também libertou o povo dele do ódio que eles tinham um contra os outros, porque parte deles eram hindus e parte deles eram muçulmanos. E Jesus libertou as pessoas dos pecados, né? Então, das virtudes que um líder pode ter, a maior delas é a capacidade de libertar as pessoas. Mas para fazer isso, eles precisam de uma coisa antes. Isso eu conto para vocês numa palestra ao vivo.